Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. No dia de hoje venho falar um bocadinho sobre a nova Portugalidade com o seu presidente, venho falar um bocadinho sobre a visão da nova Portugalidade para Portugal e para o mundo, para Portugal abraçado ao seu passado histórico, digamos assim, e uma visão para um Portugal futuro, não é? Porque não podemos só olhar para o passado, também temos que fazer ligações para com o futuro. Venho falar com um homem que é licenciado em Ciências Políticas e Relações Internacionais, monárquico e iliberal e presidente da nova Portugalidade. Rafael, obrigado por estares aqui novamente. Já têm uma conversa no canal com o Rafael, se estiverem interessados. Na altura estava também eu o acho Henrique. Que ninguém estará interessado. Vão estar. Isso seria. Imensas pessoas vão estar interessadas. Já não me lembro do número do episódio, mas era eu, o Rafael e o Henrique Moser. Passem por lá, a conversa é interessante, vale a pena. E portanto no dia de hoje venho falar-vos de uma organização patriótica, mas vou deixar o Rafael explicar, e já agora venho começar com essa pergunta mesmo. Porquê é que sentiste na altura necessidade da criação da nova Portugalidade? O que é que te pareceu que faltava e que tu vieste acrescentar a Portugal com a nova Portugalidade? E o que é que te parece que ainda falta a Portugal e que objetivos é que a nova Portugalidade pode ajudar a alcançar do ponto de vista cultural e não só, não é? Bem, é uma pergunta que se divide em numerosas outras. Eu vou tentar ir a todas. O que é que motivou a criação da nova Portugalidade? A nova Portugalidade apareceu em 2016. Num contexto de que nós vamos agora conhecendo as últimas consequências ou em que ainda vivemos, em última análise, que é o de uma transformação política radical, de uma rejeição por inteiro de um establishment, de uma situação política que tinha trazido Portugal e o Ocidente e a Europa ao suicídio. E de facto sentia-se também a chegada desse fenómeno a Portugal. Sentia-se igualmente de sentido inverso a chegada a Portugal de algo que me aterrorizava na minha consciência de patriota português e que eram os primeiros ventos do wokeismo. Pelo que, por um lado, tínhamos uma enfermidade espiritual que se espalhava pelo Ocidente, por outro tínhamos a cura, a resposta saudável a essa enfermidade. E pareceu-me que seria importante nós criarmos em Portugal uma organização, um grupo de pessoas, um grupo que congregasse vontades e iniciativa no sentido de representar cá também essa vontade de reação. Esse apetite por uma reação ao que estava a acontecer de mal no Ocidente. Essa rejeição da história, esse auto-ódio, aquilo que o infelizmente já falecido Roger Scruton chamava oikofobia, não é? O ódio à própria casa, que de facto é o que parece marcar profundamente o espírito desse tempo. Por outro lado, eu também senti na altura, então era ainda militante, ninguém se ofenda, mas as pessoas, toda a gente tem passado negro, e eu também, eu era na altura militante do CDS, Partido Popular, coisa lamentável e que mancha o meu CV, e também notei que perante o nada em que se tinha transformado aquele partido, o deserto absoluto de ideias e, sobretudo, o deserto absoluto de coragem em que se tinha tornado aquele partido, que seria importante nós criarmos qualquer coisa que pressionasse o país e até o CDS na altura em sentido inverso. E a primeira luta que nós fomos chamados a travar foi a da Praça do Império. Foi a da Praça do Império logo em 2016. Na altura, o vereador José Sá Fernandes, um homem vindo do trotskismo, um homem vindo do Bloco de Esquerda e vereador junto do Fernando Medina, na Câmara de Lisboa, tinha anunciado a necessidade de retirar os brasões da Praça do Império,
que seria uma coisa datada, que seria uma coisa obsoleta, que seria uma coisa ofensiva, considerava ele, por um lado, para o povo português, por outro, para os povos do antigo Império Português. Na verdade, o que nos parecia a nós é que a única pessoa que estava realmente ofendida com aqueles brasões era ele. Era ele, efetivamente. E por isso lançámos uma petição naquela altura, de forma a pôr um travão a essa vontade de destruir os bustos que lá estavam desde 1960, exatamente desde as comemorações henriquinas, em 1960. A verdade é que naquele momento o processo não foi particularmente bem sucedido, na medida em que não conseguimos 10 vezes o número mínimo de assinaturas para chegar até à Assembleia Municipal, mas com 2.000 assinaturas ainda não chocámos ninguém, ainda não tínhamos conseguido propriamente aterrorizar ninguém. Voltámos à carga uns anos mais tarde, e aí sim, com 16.000 assinaturas, creio eu, conseguimos impor respeito e conseguimos parar esse projeto diabólico que era a destruição por razões puramente ideológicas dos brasões da Praça do Império, que entretanto foram, como bem sabes, não é? foram recuperados e foram reconstruídos em pedra, com, creio eu, aliás, assinalável ganho estético e sobretudo simbólico para a praça. Pronto. Entretanto, a Nova Portugalidade foi desenvolvendo outras iniciativas, algumas de grande importância cívica e nacional. A Nova Portugalidade lançou o tema de um Museu dos Descobrimentos, que gostaríamos muito de ver um dia ser construído em Lisboa. E sobretudo a Nova Portugalidade fez algo que me parece da maior importância, e que foi confrontar uma geração jovem, uma geração que não tinha tido essa experiência, com verdadeiro discurso patriótico. Quando eu pela primeira vez entrei num partido, a minha ideia de discurso patriótico era o Paulo Portas. E a razão de ser disso era o Dr. Paulo Portas ocasionalmente expelir a palavra pátria. E para mim, um garoto, isso era uma coisa extraordinária, não é? Quer dizer, era revelação de coragem, de política, realmente de saúde ideológica e espiritual. E não era nada disso, não é? Quer dizer, pelo contrário, vemos hoje que o Dr. Paulo Portas, se alguma coisa, está nos antípodas do que aquilo que um patriota português deve ser. Mas essa era a situação há uns anos atrás. E eu julgo que o confronto que essa geração de jovens teve com um discurso genuinamente patriótico português, soberanista, fundamentado na história, abriu muitas portas e teve um efeito imensamente positivo para muita gente. E de facto, quero dizer, a própria dimensão que a Nova Portugalidade veio a obter é bem prova disso, não é? Quer dizer, nós temos no Facebook 60 mil seguidores, muito embora atualmente a página seja um bocadinho mais parada do que já esteve. Agora é uma introdução. Não, agora gostava de perguntar, e calha bem terminares assim, porque a pergunta que eu te vou fazer vem mesmo de uma frase na página da Nova Portugalidade, no Facebook, na descrição, em que basicamente a frase é:
a Portugalidade não é um passado, é futuro. Queremos reerguer o mundo Lusíada. E a pergunta que me surgiu daí foi, primeiramente, o que é a Portugalidade, que é uma palavra sinceramente bonita, e que mundo almejado é esse, não é? O que é que seria o topo da nova Portugalidade enquanto fim? O que é a Portugalidade? Bem, para começar, a minha definição seria em larga medida a que tu referias, não é? Quer dizer, há de facto um mundo Lusíada que me parece, quer dizer, é algo que salta à vista, não é? Quer dizer, é uma imensa família de povos espalhados pelo mundo que têm uma raiz civilizacional comum, e essa raiz civilizacional comum chama-se Portugal. Falamos de 300 milhões de pessoas, falamos de um espaço geograficamente vastíssimo, demograficamente importantíssimo, economicamente muito promissor, que tem uma base partilhada, que é aquela que herda de Portugal, que tem a língua que herda de Portugal, que tem uma história que não começou no momento do seu descobrimento, não é? Quer dizer, a história da civilização brasileira não começa nem em 1822, quando se dá a independência do Império do Brasil, muito menos em 1889, quando se dá a República, não é? Aliás, coisa muito lamentável, muito infeliz para o Brasil. Também não se dá em 1500, quando as naus chegam às praias brasileiras, quando Álvares Cabral avista o Brasil, chega ao Brasil, quando Frei Henrique de Coimbra celebra a primeira missa da história brasileira. A civilização brasileira começou no século XII. As instituições que fazem o Brasil, o seu direito, a sua organização administrativa e local, o Conselho, a Câmara Municipal, a sua ideia de si mesmo, a sua literatura, as suas referências civilizacionais começam com Portugal, são Portugal. E qualquer ideia de Brasil, e igualmente qualquer ideia de Angola ou de Moçambique, que corte espiritualmente com esse passado e com essa consciência mais recuada, só pode ser, em última análise, só pode ser manca, só pode ser incompleta, e só pode conduzir, sobretudo, a um vácuo espiritual, a um vácuo identitário, que no fundo acho eu, e não sendo eu brasileiro e não querendo naturalmente falar pelos nossos irmãos brasileiros, que me parece ser uma das principais tragédias da história do Brasil, não é? De facto, há uma permanente confusão do Brasil em relação àquilo que é. Há uma permanente obsessão identitária no Brasil, de que falava, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que mostra justamente isso, não é? Esse desnorte quanto àquilo que o Brasil efetivamente é. E o mesmo desnorte aplica-se aos restantes filhos de Portugal espalhados pelo mundo. Mas há uma cura para essa doença do espírito, e a cura para essa doença do espírito é a recuperação dessa consciência lusíada. Porque essa consciência lusíada efetivamente será razão de força e razão de coesão e razão sobretudo de um futuro pleno e espiritualmente preenchido para esses países. Diga-se de passagem, aliás, que, e com isso terminarei, que o mesmo se aplica ao próprio Portugal, ou talvez se aplique ainda mais, não é? Se o Olavo de Carvalho tinha ampla razão para queixar-se do vácuo espiritual em que caíra o Brasil, nós então temos ainda mais razão, mais explosiva e mais visível para lamentar exatamente o mesmo processo. Os portugueses deixaram de saber o que são. Portugal deixou de saber o que é. Portugal deixou de saber de onde vem. E por isso Portugal não sabe para onde vai.
Eu julgo que a história e a nossa tradição, por um lado filosófica também, por outro histórica, mas em larga medida geopolítica, ajudará a aclarar essa dúvida existencial. Eu já te fiz esta pergunta e eu honestamente sei a resposta, mas acho que é importante fazê-la até para o contexto da entrevista e para haver um seguimento da nossa conversa. Eu agora, como já te tinha dito antes, eu vou ter que fazer de advogado do diabo na medida em que há uma pergunta que tem que ser feita. Portanto, essa reaproximação é possível, esse abraçar da história é possível. Já vimos que temos passado histórico comum com outras nações que não a nossa, e portanto eu gostava de te perguntar neste momento se essa reaproximação espiritual, como tu dizias, se pode ou não travar, em certa medida, o poder ou o direito à autodeterminação de determinados povos que não o nosso. Ou seja, na medida em que nós podemos efetivamente educar, sem dúvida, e segundo o que sei da nova Portugalidade, vocês veem isso como é que eu hei de dizer? Veem isso como a vossa missão, não é? A educação dos outros participantes da Portugalidade, dos outros membros da Portugalidade. No entanto, pode haver sempre a hipótese, e existe sempre a hipótese do Brasil, de Angola, os seus governantes e, em determinada medida, os seus povos, dizerem, bom, sim, temos esse passado histórico, mas preferimos seguir com a nossa identidade manca, como tu dizias, e rejeitar essa possibilidade de um abraçar histórico do que em tempos foi, não é? Bem, eu diria que a identidade pode de facto ser uma escolha, mas é uma escolha que, se colidir com a realidade, que se colidir com a verdade, conduz às maiores desgraças. Não é por acaso que o suicídio é coisa tão frequente entre transexuais, e não é por acaso. E da mesma maneira, não me parece que seja por acaso que, por exemplo, o Brasil e mesmo nós temos conhecido tão grandes problemas e efetivamente acho que no mínimo se pode dizer que não temos tido uns últimos 2 séculos particularmente felizes. Pelo contrário, foram 2 séculos traumáticos e parece-me que a razão fundamental desse trauma é exatamente esse divórcio connosco mesmos. É um cansaço de ser português. E quando eu aqui digo ser português, eu não me refiro apenas aos portugueses de Portugal, não me refiro apenas a Portugal circunscrito aos seus 92 mil km², eu refiro-me à Portugalidade em geral. O Brasil, por tragédia, desde o século XIX, e imediatamente após a independência, começou a seguir o caminho de um suicídio identitário. Quis divorciar-se da sua história e da sua identidade portuguesa. O Brasil, esse que era então, aliás, 100% português, a todos os títulos. Era um país com uma família imperial portuguesa. Era um país cuja bandeira nacional era, bom, efetivamente a bandeira, o estandarte do Príncipe Real de Portugal, Brasil e Algarves. Era um Brasil que carregava como símbolos nacionais a Cruz de Cristo e a esfera armilar, e que, não obstante, sentiu a necessidade de afirmar a sua identidade não como continuação de Portugal, não enquanto permanente legado português nas Américas, mas antes como um anti-Portugal. E essa tragédia desemboca em 1889, de que já falávamos há pouco, e na República, e a República conduz ao caos no Brasil, conduz ao desastre económico no Brasil, conduz finalmente, aliás, ao colapso da ordem, a que só mais tarde o
uma figura que eu respeito particularmente e que me merece grande estima, que foi o Getúlio Vargas, vem controlar e vem ultrapassar. E a mesma coisa acontece connosco. Nós, portugueses, passámos os últimos 200 anos a não querer ser portugueses. Fascinámos com tudo. Fomos-nos fascinando progressivamente com a França, com a Inglaterra, com a América, com a Europa, tudo para não termos de ser portugueses. E assim, tragicamente, abolimos as nossas instituições tradicionais, chamando a Portugal, efetivamente, sejamos francos e falemos com frontalidade, chamando a Portugal uma invasão estrangeira para depor o nosso rei, e a isso chamamos guerra civil, que não foi guerra civil absolutamente nenhuma, foi uma invasão de Portugal, patrocinada por alguns portugueses, paga por alguns portugueses, e gerida ou comandada pela Inglaterra, pela França e depois pela Espanha. E com isso se depôs o nosso rei Dom Miguel e se aboliram as nossas instituições tradicionais, aliás milenares. A nossa Constituição Histórica, o poder dos conselhos, o poder da Igreja, se destruiu a antiga aristocracia, se destruiu tudo aquilo que no fundo era a essência de Portugal. E assim foi o nosso primeiro episódio de autodestruição, de decidida, autoimposta destruição. A República foi um segundo momento disso. Foi um segundo momento efetivamente de auto-ódio. O que chamar à Primeira República e à destruição da instituição monárquica que tinha feito Portugal, à expulsão da família real que tinha feito Portugal, até à proposta de abolição dos nossos símbolos tradicionais. Algumas, não sei se tu conheces, é um debate aliás interessante, o que se tem após o 5 de outubro para a escolha da nova bandeira. Algumas das propostas são grotescas, são genuinamente grotescas, e mostram exatamente isso. Não é? É um país que não gosta de si. É um país que se olha ao espelho e sente vergonha. É isso que encontramos no Herculano, é isso que encontramos repetidas vezes. Uma e outra vez ao longo do século XIX. E é isso que depois nos conduz ao desastre no século XX. Um bocadinho por todo o espaço da Portugalidade. Essa desistência de continuarmos a ser portugueses sem pedir autorização, sem usarmos outros como modelo, levou às mais desastrosas consequências. Em larga medida foi o que causou largos períodos de caos político, que impossibilitaram depois também o desenvolvimento económico, por exemplo, que em larga medida sabotaram a nossa industrialização, que em larga medida sabotaram a industrialização do Brasil. E desse ponto de vista parece-me que a tarefa, a verdadeira e mais importante tarefa de um conservador, e sobretudo um patriota português, é reforjar esse vínculo com o passado que foi destruído, reconstruir esse vínculo com o passado e recomeçar. E é justamente por isso, aliás, que falamos de nova Portugalidade, porque pedimos esse recomeço, um recomeço em harmonia com aquilo que Portugal sempre foi e sempre será, mesmo que o ignoremos ou mesmo que lhe fujamos. Portanto, só para ver se eu percebi, que eu acho que é importante. Portanto, na tua concepção e na ideia da nova Portugalidade, a questão não é bem haver uma escolha, não é propriamente haver uma escolha de aceitar ou não esta relação com este passado, é mais uma questão de... portanto, seria uma coisa algo natural, não é? Eu acho que é naturalíssimo, quer dizer, eu acho que isso sobretudo por ser real, por indiscutivelmente, digamos, por exemplo, Angola ser herança portuguesa, em todos os aspectos, as suas instituições, as suas fronteiras, meu Deus.
e sobretudo essa herança e até a língua, de maneira que é talvez o aspecto mais visível, mais evidente, como única argamassa possível de um Estado angolano ou de um Estado moçambicano. Perdem todo o significado. Que ideia nacional pode o governo de Lourenço Marques ou de Luanda propor aos angolanos ou aos moçambicanos sem apresentar-lhes as fronteiras que Portugal desenhou e que aqueles países herdaram de Portugal, sem apresentar-lhes as figuras que efetivamente criaram aqueles países, no caso angolano, o Salvador Correia de Sá, por exemplo, e sobretudo a língua que unifica povos que nunca na história tiveram qualquer relação entre si. Porque sem essa Portugalidade, efetivamente, não há absolutamente nada que justifique aqueles Estados. Por isso, pragmaticamente, aliás, eu sou bastante convencido de que a preservação e até a exaltação da sua Portugalidade é essencial. Mas eu diria ainda uma outra coisa quanto à relação daqueles países connosco. Tu perguntavas, bom, então e se eles não quiserem ter relação absolutamente nenhuma? Bem, é uma escolha absolutamente livre. É uma escolha absolutamente livre. Nos anos 40, se não estou enganado, em Espanha criou-se uma instituição que se chamava Instituto de Cultura Hispânica, liderado por um grande orador, um homem da direita espanhola, celebradíssimo, que foi o Blas Pinhar. E esse instituto destinava-se à defesa da relação histórica entre a Espanha e uma lógica de hispanidade, dedicava-se à defesa da relação histórica entre a Espanha e os seus antigos territórios das Américas. E a sua carta de princípios, ou o seu programa, não sei muito bem exatamente qual era a fórmula usada, é de uma beleza extraordinária. E diz isto: nós, enquanto espanhóis, nada temos a reivindicar, nada temos a impor. Apenas reclamamos o nosso direito a estar em família convosco, que são nossos irmãos. E é exatamente esta a posição que um português tem perante, ou a única posição, efetivamente, que pode ter perante os seus irmãos da Portugalidade. Nada tem a impor, nada tem a reivindicar. A única coisa que quer é exercer o seu direito a estar em família. Só isso. Se outros não o desejarem, bom, é com eles. Nós tentaremos, pelo menos, persuadi-los a mudarem de opinião. Mas eu reitero esse respeito que esse nunca foi o problema. Não é? Novamente, nunca foi nem o Brasil, nem Angola, nem Moçambique quem se afastou de Portugal. Foi infelizmente Portugal que se afastou deles. Pelo que, se nós temos algo a fazer e se há efetivamente algo que deve ser o objeto direto da nossa ação e da nossa atenção, é definitivamente o próprio Portugal. Muito mais do que outros países da Portugalidade. Eu sobre a questão da identidade, e falavas há pouco de algumas que foram as batalhas da nova Portugalidade, eu até gostava de falar um bocadinho mais sobre isso, mas gostava também de fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver, e além de ser um tema da atualidade, também faz parte das questões identitárias de Portugal e do resto dos países europeus. Eu gostava de perguntar agora, a ideia de que existe até uma expressão conhecida em Portugal, acho que era de Luís Montenegro, não tenho a certeza, mas em que ele se referia aos novos portugueses, não é? Os novos portugueses. Estamos a citar Luís Montenegro, é verdade. Portanto, isto é baixar o nível. Sim, exatamente. E, portanto, os novos portugueses, que são pessoas que, no fundo, além de não terem nada a ver connosco, nem sequer sabem falar a língua. Portanto, eu não imagino um brasileiro que não saiba falar português, ou um inglês que não saiba falar inglês, quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém, mas pronto. Os novos portugueses. E eu acho que esta questão dos novos portugueses é um reflexo um bocadinho do que tu falavas, da falta de respeito para
para com a nossa casa e para com o nosso povo, não é? E eu gostava de te perguntar, em que medida é que aqui há uma forma de combate, se é que se pode dizer assim, ou pelo menos uma noção real do que se passa do ponto de vista identitário na Europa e em Portugal, de que temos um grupo de pessoas aceito por determinadas elites, que eu nem sequer me posso referir a elas como muito capazes, portanto são tecnocratas em certa medida, claro que são, mas quer dizer, não lhes reconheço grande competência, mas essas pessoas têm favorecido uma espécie de, e eu vou utilizar a palavra que utilizavas há um bocadinho, uma invasão, não é? Porque o desrespeito pelas fronteiras é enorme e eu nem culpo os próprios, culpo quem legislou de forma a isso acontecer. Mas como tem havido esse desrespeito e essa abertura, que pode ser um sinal de que não gostamos muito da nossa casa e do nosso povo, de que forma é que a Nova Portugalidade se posiciona sobre as questões da imigração? E tu, pessoalmente, não tanto a Nova Portugalidade, mas tu pessoalmente, porque afinal também és o presidente e, portanto, a organização também irá tendencialmente de acordo, não só, não é? Mas de acordo com o pensamento do seu presidente. E, portanto, eu gostava de te perguntar como é que a Nova Portugalidade e o Rafael Pinto Borges se posicionam com a questão da imigração e como é que acham que isso afeta a identidade e como é que isso pode vir a afetar ainda mais a identidade portuguesa, pelo menos nos moldes em que está atualmente, não é? Bem, vamos lá ver. É exatamente o que tu dizias, não é? Quando nós falamos de imigração, estamos fundamentalmente a falar da nossa casa e do que queremos que a nossa casa seja. A nossa casa é Portugal. E, desse ponto de vista, não há questão política mais premente, mais urgente, mais relevante, mais digna de ser apresentada a debate político do que quem queremos abrir, quem queremos dentro de nossa casa. Não é? O problema não é apenas português, diga-se de passagem, como é óbvio. Pelo contrário, Portugal é também aqui, já também aqui algo atrasado e sofre tardiamente consequências que já são, por tragédia, mais do que conhecidas no resto do Ocidente. Seria positivo se por uma vez nós fôssemos capazes de perceber o que está a acontecer e tomar decisões que em harmonia com essas lições, mas pelo contrário, nós vemos que o que se passa é o absoluto oposto. No último ano, Portugal emitiu cerca de 300 mil autorizações de residência. Eu gostaria que as pessoas pensassem no que isto significa. 300 mil autorizações de residência significa 3 milhões de pessoas em 10 anos. 3 milhões de pessoas em 10 anos. Significa 30% da população nacional. Significa, sejamos perfeitamente duros a este respeito, significa, tendo em conta a população de origem não portuguesa que já reside em Portugal, os portugueses deixaram de ser uma maioria da população dentro do seu próprio país em 10, 15 anos, mantendo-se o ritmo atual. O ritmo das entradas e das saídas. Até porque temos nos últimos 10 anos, temos 1 milhão de portugueses a sair de Portugal, portanto não é só a entrada dessa percentagem, é também uma saída e claro, a população envelhecida infelizmente também vai falecer. Infelizmente, e temos uma grande percentagem de população envelhecida em Portugal, portanto juntar estes fatores todos, se calhar diminui esse prazo para um bocadinho menos. Potencialmente, tendo isso ainda outros fatores a ser dignos de ser considerados, nomeadamente os poucos nascimentos, nomeadamente o facto de que Portugal exporta fundamentalmente portugueses de alto, daquilo que podemos talvez chamar de alto capital humano, portugueses de capacidade, portugueses de formação significativa, portugueses, portanto, altamente úteis ao desenvolvimento, ao progresso de qualquer Estado, incluindo do nosso, especialmente do nosso, substituindo-os por
por uma imensa massa humana que muito pouco tem a oferecer, que muito pouco tem a acrescentar, que muito pouco valor trará ao país que a acolhe. E desse ponto de vista nós estamos de facto perante uma ameaça frontal à nossa sobrevivência enquanto nação. Isto não significa naturalmente que que alguém possa ser inteiramente contrário a qualquer forma de imigração, não é isso que está em causa, naturalmente. Agora, efetivamente a imigração que Portugal tem recebido é de limitadíssima utilidade para o seu futuro. Esta é a mais pura das realidades e é assim que nós temos de olhar para o problema. Nós estamos neste momento a integrar pessoas que em bom rigor jamais serão integradas. Quer pelo seu nível de afastamento da nossa matriz cultural e civilizacional, quer pelo simples facto de que funcionalmente aquelas pessoas não serão úteis ao país. Nós estamos agora no início de um processo profundíssimo de uma nova revolução industrial, efetivamente de uma transformação geral dos tecidos económicos, em que grande parte da mão de obra perderá a sua validade, a sua utilidade, será substituída, quer pela automação, quer pela inteligência artificial. Eu pergunto-me francamente se alguém está sequer a pensar nisto. Eu pergunto-me francamente se há quem acredite que nós teremos maneira de acolher, de integrar, de aculturar, de assimilar massas chegadas agora de Peshawar, ou de Islamabad, ou de Dhaka, cuja função económica em Portugal é trabalhar nos campos do Alentejo, e que ficará sem absolutamente nada para fazer nos próximos 10 anos, nos próximos 15 anos, à medida que todo esse trabalho é substituído por máquinas. A mesma coisa com funções de baixa qualificação, administrativas, nos serviços. Estas pessoas não terão nada para fazer, pelo que jamais serão objeto de assimilação real. E o que Portugal neste momento está a fazer, desse ponto de vista, e é isso que me enche de pavor, é criar, pela sua própria decisão, pela sua própria iniciativa, guetos, um gueto permanente, um gueto imbatível de milhões de pessoas dentro do corpo nacional, dentro da nossa casa. E desse ponto de vista eu acho francamente que, sem prejuízo de preocupações que devem ser as qualquer homem decente, preocupações humanas, preocupações de boa vontade perante quem nos procurou para fazer a sua vida, nós temos de decidir e temos de dizer francamente que há pessoas que não são úteis a Portugal. E há pessoas que, desse ponto de vista, têm de ser chamadas a sair de Portugal. Essa é a verdade. Porque a questão é demasiado importante para ser ignorada ou para ser empurrada para o futuro ou escondida das preocupações imediatas das pessoas. Nós não podemos permitir o aparecimento cá de bastiões permanentes de instabilidade. Isto não pode acontecer. E aparentemente a preocupação deste governo é avançar para a regularização dos números imensos de pessoas que aqui se encontram ilegalmente. Meus senhores, a preocupação devia ser exatamente a contrária, devia ser conduzir estas pessoas aos seus países de origem. Isso é o que nós devemos fazer. Qualquer outra solução será alargar o problema. Nós temos de diminuir o problema. Devemos fazê-lo com todas as preocupações humanitárias, devemos fazê-lo com respeito pelos direitos de quem cá chegou, mas
meus senhores, eu lamento, mas a verdade é que Portugal não é uma imensa Santa Casa da Misericórdia cuja função seja preocupar-se dos problemas do universo. Nós temos os nossos próprios problemas. Não, eu acho que tu falavas da questão da instabilidade, muito pelo contrário. Eu acho que no médio e longo prazo vai ser uma questão de imensa estabilidade de um país que não é o nosso. Porque vão haver pessoas, e como tu sabes, os países são feitos por pessoas, e portanto a maioria das pessoas vai acabar por implementar determinadas culturas. Não digo que isso seja uma questão intencional, planeada através de uma sala de operações em que vêm pessoas para a Europa, fazem determinado planeamento, têm determinado número de filhos e pronto, não estou a dizer que isso é uma coisa planeada, mas os países são feitos por pessoas, não é? E se há pessoas diferentes no nosso país que estão a crescer a alta velocidade e que estão a caminhar para ser uma maioria, nós vamos ter um país diferente feito pelas pessoas que são maioritárias. Eu vou com alguma frequência, vou muitas vezes à França. E uma das coisas que mais me impressiona, que mais me preocupa quando lá ando, é notar que em qualquer grande cidade por onde se passe, há permanentemente tropa armada, como se estivesse na frente em Lugansk ou em Donetsk, ou como se estivesse agora no Iémen, ou um pouco por todo lado. Isso é o que nós vemos. A única forma de manter a ordem em França hoje tornou-se, de facto, através da implementação de um estado de emergência permanente, com todas as consequências que isso implica para as liberdades públicas, com todas as consequências que isso implica para o direito que os franceses têm e que nós temos a uma vida normal, a uma vida na nossa casa, no nosso país. Eu não quero que isso aconteça aqui em Portugal. Eu não quero que daqui a poucos anos, e não serão muitos pelo andar da carruagem, nós encontremos tropa armada à porta da estação do Rossio. Eu não quero ver tropa armada quando estou a passear pelo centro de Lisboa. Eu quero estar no meu país, em paz, e sem qualquer forma de inquietação. E a única maneira de conseguirmos fazer isso é eliminando as razões do conflito social. E, naturalmente, uma das maiores razões, uma das mais potentes razões para o conflito social e para a instabilidade permanente que vive hoje a França aliás, essa é a razão fundamental. É a imigração de massas. Eu depois diria ainda eu apresentaria um outro problema que me parece da maior pertinência e da maior urgência, que é a impossibilidade da democracia numa sociedade fragmentada. Isto é, numa sociedade sem sentido de pertença comum, sem ideia de nação. Uma sociedade que efetivamente já não é uma nação. Não é irmanada por nada. Que é, na verdade, um falso melting pot que não derrete. Nem pode derreter. Em que numerosas comunidades vivem sectariamente, fechadas sobre si mesmas, muitas vezes com larga independência territorial, que é o que nós encontramos hoje em França, e é aquilo que os franceses chamam as zonas abandonadas da República, que são efetivamente largas áreas do Estado, que não estão sob o controle do Estado. Onde quem manda são as próprias comunidades, são bandos, são gangues. Numa sociedade assim, a democracia torna-se uma impossibilidade. Por um lado, porque as liberdades públicas, como eu dizia, deixam de existir. Passamos a ter uma sociedade orwelliana de hipercontrole social como única forma de evitar o desastre, a implosão. E por outro, porque o próprio exercício democrático passa a depender de fidelidades que não são puramente ideológicas. Quer dizer, é por isso que a democracia pode existir em ambiente de nação,
em última análise de concórdia, porque nós somos portugueses, podemos ter as maiores discordâncias em relação àquilo que queremos que o país seja, mas ambos queremos o melhor para o país, não é? Nós não queremos que o país afunde, nós estamos em desacordo quanto ao rumo do barco, mas queremos o bem do barco. E pertencemos ao barco, estamos no mesmo barco. Estas comunidades não pertencem ao mesmo barco, não estão no mesmo barco, nem querem o bem do barco. E parece-me que é isso que nós temos de ser presente antes que seja tarde demais, como dizia o Zé Morro no seu livro, não é? Na questão, o Zé Morro que foi, e chocou-me bastante, foi elogiado em direto pelo Ricardo Costa, não é? Que é, sim, que é um elogio que é fácil de fazer, que é compreensível, é fácil elogiar o Zé Morro pela sua capacidade intelectual e de escrita, mas vindo do Ricardo Costa tem um peso diferente. É de facto surpreendente. Tem um peso altamente surpreendente. Eu ouvi e fiquei chocadíssimo. Mas Ricardo Costa foi, portanto, magnânimo na sua apreciação. Não, claro, depois disso, pronto, o Zé Morro, líder de um partido de extrema-direita, pronto, depois terminou como era habitual, mas efetivamente fez um à parte que até me fez prestar atenção à televisão. Agora gostava de te perguntar, e até porque já nos encaminhamos para o fim, gostava de te perguntar sobre, além das questões da imigração, eu gostava de te perguntar sobre o futuro da Europa, não do Ocidente, cada vez gosto menos da palavra Ocidente porque inclui uma determinada influência que não tem sido muito agradável nos últimos anos, não é? Mas sobre a questão europeia, eu gostava de te perguntar, politicamente, socialmente, o que é que nós podemos prever? Nós conseguimos, as pessoas, os intelectuais à direita e não só, conseguem perceber que está ao virar da esquina uma Europa pós-liberal, não é? Parece demasiado óbvio, o liberalismo está em queda, já não é respeitado, aliás, já não é pleno, não é? O próprio liberalismo já não é pleno, ou se calhar é pleno e por isso é que nós não gostamos dele, também pode ser mais por aí. Mas está ao virar da esquina uma sociedade pós-liberal. E eu gostava de te perguntar o que é que tu vês num futuro próximo, do ponto de vista social, do ponto de vista político, o que é que vem, porque obviamente que isto não seria o regime ideal, como foi idealizado por alguns, não é o último regime do planeta, não, como foi idealizado por alguns, está provado que não, falhou redondamente. Portanto, o que é que nos espera do outro lado da esquina, o que é que vem depois do liberalismo, das democracias liberais, e o que é que vai ser a sociedade portuguesa e europeia do ponto de vista identitário, se vai continuar a ser forçada através de determinados tecnocratas o multiculturalismo, que é uma coisa que também visivelmente eu acho que nós estamos a virar a página da ilusão multicultural, definitivamente. Acho que chegamos ao fim desse delírio coletivo que infelizmente tantos erros nos levou a cometer. Eu sou convencido de que necessariamente, tendo em conta a nova realidade geopolítica, teremos de ter países de Estados muito fortes, de Estados que afirmem ou defendam, melhor dito, os seus interesses geopolíticos também através de uma muito maior participação nas respectivas economias. Eu julgo que o futuro será de protecionismo, eu julgo que será de Estados interventivos até de forma a podermos ultrapassar este problema grave que temos hoje perante nós, que é indiscutivelmente o da imigração. E deixa-me introduzir-te uma pequena pergunta para continuares o raciocínio. Será só o fim das democracias liberais ou será o fim também das democracias? Eu espero que não seja o fim das democracias. Eu sou convencido de que não há nenhuma razão para isso. Nós temos amplos exemplos de que, talvez não assim tão amplos, não assim tão frequentes, ainda pelo menos. Mas sabemos efetivamente que é possível ter regimes de grande estabilidade e de grande força e de grande capacidade de intervenção em pleno respeito pelas liberdades políticas e em democracia absoluta. É o caso da Hungria e é por isso que me parece tão importante que nós olhemos para Budapeste com grande atenção. Uma coisa não é incompatível com outra, antes pelo contrário. Eu acho que esta reação a que nós temos vindo a assistir um pouco por toda a Europa é a consequência natural da democracia.
porque, bem, quer dizer, é um bocadinho o que dizia o general de Gaulle, não é? A democracia a soberania é o povo a exercer democraticamente as suas ambições, as suas preocupações. Isso é o que está a acontecer agora. A soberania e uma reação ao suicídio europeu não têm absolutamente nada de antidemocrático. Pelo contrário, são puramente democráticas. São povos que querem sobreviver e que se erguem em função dessa ambição legítima. Isso é o que nós estamos a ver um pouco por todo o Ocidente. Agora, eu diria também que há algo que é sine qua non para o futuro da Europa. A Europa tem de ter presente que, independentemente das medidas restritivas que venha a implementar nas suas fronteiras, que independentemente do controle que venha a exercer sobre o Mediterrâneo, há, efetivamente, um problema estrutural em África, que é, por um lado, um terrível atraso de desenvolvimento, uma pobreza abominável, e, por outro, uma explosão demográfica. Esse é um fator inamovível. É algo que está perante nós e que nós temos de aceitar e de resolver. Há apenas uma solução, creio eu, para esse problema, e definitivamente não passa apenas pela aposta securitária no controlo de fronteiras e na limitação de entradas. A resposta tem mesmo de ser uma nova relação com a África. E desse ponto de vista, eu julgo que a nova Portugalidade é ainda mais fundamental e de facto compreende perfeitamente também aqui o espírito do tempo. Porque sem uma relação saudável entre os dois continentes, entre a Europa e a África, nada haverá a fazer em relação a países que verão as suas populações aumentar exponencialmente ao longo das próximas décadas. Creio que o Níger, por exemplo, verá até ao final deste século a sua população aumentar acima dos 200 milhões de pessoas, que é uma coisa absurda, uma vez que, se não me engano, o Níger tinha uma população de 4 milhões de habitantes em 1960. Portanto, em 150 anos, 4 milhões para acima de 200 milhões. A Nigéria é um país com gravíssimos problemas internos, que verá a sua população aumentar até ao final do século para coisa de 600 milhões. E, meus senhores, isso tem as consequências que tem. Pelo que há apenas uma solução estrutural, que é, no fundo, a que vê o próprio Viktor Orbán, que o diz com alguma frequência, e que foi também aquela que apresentou a Giorgia Meloni, e que é uma boa relação com a África, feita de investimento europeu em África, que permita verdadeiramente transformar as condições de vida naquele continente. E nós, desse ponto de vista, temos muitas cartas a jogar. Nós temos essa história plurisecular que mais ninguém tem com o continente africano, nem a Inglaterra, nem a França, nem a Espanha, muito menos a Alemanha. Temos um capital de... Não é? Temos um profundo, um vasto capital de influência, de boa vontade, de história comum, de presença cultural, que tem de ser usado em nosso interesse e em interesse também do continente africano e em interesse da Europa. Nós temos de fazer isso. E qualquer forma de redução da Portugalidade aos 92 mil km², qualquer forma de tribalismo identitário, que é o que muitas vezes vemos a surgir em rincões particularmente pouco recomendáveis e pouco frequentáveis das redes sociais, tudo o que seja isso e tudo o que leve para aí trará gravíssimo prejuízo a Portugal. Gostava de te perguntar, para terminar,
onde é que podemos encontrar a Nova Portugalidade? As pessoas interessadas, de que forma é que podem participar, ajudar, apoiar? Que formas é que há seja participativas, mais práticas, seja apoio financeiro, seja como for, se há formas de adesão à associação e notas finais sobre a Nova Portugalidade. Bem, sim, portanto, efetivamente as pessoas podem juntar-se, as pessoas podem seguir-nos, o nosso principal veículo de comunicação com o público é o Facebook, onde temos de facto uma presença muito relevante, e nós estamos agora a preparar um relançamento da Nova Portugalidade por razões diversas, nomeadamente a minha falta de tempo e a falta de tempo de algumas pessoas relevantes para o projeto. Nós tivemos de limitar um pouco o ritmo e a energia que dedicávamos à ANP. Eu julgo que a ANP é realmente necessária, pelas razões que apresentava. Nós habituámos-nos efetivamente a viver à sombra das grandes instituições internacionais, multilaterais em que estamos integrados, a NATO, a União Europeia, mas seria muito importante compreender que Portugal tem voz própria, que Portugal existe por si mesmo, que Portugal tem interesses seus a defender no mundo, e não há melhor maneira de ganhar músculo na sua relação com o resto do mundo e de defender o seu interesse e as suas prioridades que fazendo em família e acompanhado pelo seu bloco tradicional. O Olavo de Carvalho, num texto absolutamente ele escrevia maravilhosamente, como tu sabes, não? Num texto extraordinário de 1999, se não estou enganado, dizia qualquer coisa como haveria poucas coisas mais preocupantes para os ingleses, e quem diz inglês diz qualquer outra potência alternativa hoje, poucas coisas mais preocupantes para os ingleses no século XIX do que um bloco luso-africano brasileiro. Daí que a diplomacia a diplomacia inglesa tanto se tenha ocupado de patrocinar, de favorecer a separação entre Portugal e o Brasil. E assim foi, efetivamente, para lucro, para satisfação da Inglaterra no século XIX e para a nossa catástrofe, não é? Nós precisamos de voltar a pensar geopoliticamente. E a verdade é que hoje nós temos talvez muito maior esperança de poder fazer algo de relevante no mundo do que há uns anos atrás. Pelo que há muito espaço para trabalhar, há muito espaço para pensar, para voltar a pensar Portugal, não com as lentes dos outros, não com os olhos dos outros, não mimetizando os outros, não macaqueando a Alemanha, ou a França, ou a Holanda, ou a Inglaterra, sendo nós mesmos outra vez. Obrigado, Rafael, obrigado por este tempo. É um gosto. É um gosto ter-te aqui para ti e para a Nova Portugalidade. A casa está aberta. Quando houver alguma novidade que queiram partilhar, têm a casa aberta, têm as portas abertas, estejam à vontade. É um gosto receber-te a ti e à organização. Da minha parte é isto. Vão ter as redes sociais do Rafael, de tudo o que ele me facultar para vocês seguirem, eu vou deixar na descrição. Site, tudo o que for, as redes sociais, têm tudo na descrição, têm as minhas também. E por agora é tudo. Obrigado por terem estado desse lado e nunca se esqueçam, questionem tudo. Até à próxima.